Peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Faremos a leitura a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 9. Está escrito o seguinte: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, nem lhe deram para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Meus amados irmãos, todos nós temos consciência de que existem 2 igrejas. Nós chamamos de igreja visível e de igreja invisível. Ou também chamamos de igreja militante e igreja triunfante. Poderíamos chamar também da igreja da terra e a igreja do céu. A igreja da terra, ou a igreja visível, ou a igreja militante, ela é composta de todos aqueles que entram para uma denominação religiosa. Porém, nem sempre uma pessoa que entra para a igreja visível, militante, a igreja da terra, de fato é uma pessoa salva. De fato é uma pessoa cujo nome está escrito no livro da vida. Porém, a igreja que nós chamamos de invisível ou triunfante, ela é composta de todos e só destes, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, daqueles que nasceram de novo, daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. A igreja
triunfante é aqui nesse texto descrita de forma poética, até de forma romântica. E é curioso que o Senhor Jesus Cristo, quando orou a chamada oração do Pai Nosso, na oração ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, no céu a vontade de Deus é feita sem qualquer tensão ou conflito ou rebeldia. E nós deveríamos fazer a vontade de Deus aqui, como a vontade de Deus é feita lá. Estou dizendo isso para dizer que então a igreja da terra, a igreja do céu é a pedagoga da igreja da terra. A igreja invisível é a mestra da igreja visível. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Então preciso perguntar: quais são as marcas desta igreja que haveremos de ser? Quais são as características desta igreja? Como é que hoje você e eu poderemos aprender com esta igreja que seremos? Para que a igreja que seremos ensine a igreja que somos. Com a Bíblia aberta comigo, convido você para esta análise. Em primeiro lugar, veja você comigo os versos 9, parte B, e 11, parte A, que há um convite para João: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E prestem bem atenção que, ao ser transportado em espírito, ele vê não uma noiva, mas ele vê a cidade santa, Jerusalém. As imagens são superpostas, porque a Nova Jerusalém e a noiva são a mesma coisa. Ele não olha agora a Nova Jerusalém como uma cidade, ele olha a Nova Jerusalém como uma noiva, e quando ele vai ver a noiva é a cidade. Mas essa cidade tem uma característica que está no versículo 11, a qual tem a glória de Deus. Vale destacar que no capítulo 17, versículo 1, João também é chamado para ver: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Da mesma medida que João foi chamado para ver a falsa igreja, a grande Babilônia, a grande meretriz, a sua ruína e a sua queda, agora João é chamado para ver a noiva, a Nova Jerusalém, a igreja verdadeira, a igreja que seremos, a igreja glorificada. E essa igreja tem a glória de Deus. Em outras palavras, é uma igreja bonita de se ver. Ela é bonita por fora. Quando se olha para esta igreja, o que se vê é a glória de Deus. É como o fulgor de uma pedra de jaspe. Não se vê nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito, nenhuma transgressão. Está absolutamente ataviada e adornada para o seu noivo. Essa é a mesma linguagem lá do tabernáculo, depois que as tábuas de madeira da caça foram completamente cobertas com ouro puro, e as pessoas olhavam e só viam a glória de Deus. Essa é a igreja que seremos, uma igreja bonita por fora, uma igreja que resplandece e reflete a glória de Deus. Esse é o desafio seu e meu agora, hoje, como igreja militante. Mas há uma segunda característica, confira comigo, versículo 19. Está escrito assim: os fundamentos da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele começa a descrever esses fundamentos, e são 12 fundamentos, e você vai perceber que para cada fundamento há uma descrição de um tipo de pedra preciosa. E é curioso que nessa descrição que João recebe, ela contraria completamente todas as regras da engenharia civil. Porque nunca, nem hoje também, nem amanhã certamente, qualquer engenheiro ou qualquer construtor, por mais rico
e por mais opulento financeiramente que seja, usará pedras preciosas para enterrar num fundamento de um edifício. Mas por que isso está aqui? Para nos ensinar uma segunda lição, que esta igreja não é apenas bela por fora, ela é também bela por dentro. Ela não é só bonita aos olhos espectadores, quando se devassa, quando se mergulha, quando se investiga, quando se penetra nas entranhas e na intimidade. Esta igreja também é bela porque ela foi lavada e ela foi purificada no sangue do Cordeiro. Ela é bonita por fora e ela é bonita por dentro. Não há nada para esconder, não há nada debaixo do tapete. Tudo é belo nessa igreja. Esta é a igreja que seremos, e a igreja que seremos deve ser pedagoga da igreja que somos. Mas vejam comigo em terceiro lugar, versículo 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, é o que acabamos de ver, e estavam sobre esses 12 fundamentos, nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso significa que esta igreja não é só bonita por fora e bonita por dentro, mas ela está edificada sobre a verdade, sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, a igreja que seremos não tem qualquer espaço para falsas doutrinas, para falsos ensinos, para qualquer tipo de heresia que venha discordar, confrontar ou se chocar com a doutrina dos apóstolos. É uma igreja verdadeira, é uma igreja que está absolutamente comprometida com a verdade absoluta de Deus, como revelada nas Escrituras. Se a igreja que seremos é assim, assim deve ser a igreja que somos. Mas em quarto lugar, confira comigo o versículo 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Esta igreja é uma igreja aberta a todos. Não importa de onde você vem, se do norte, se do sul, se do leste, se do oeste, você vai encontrar o quê? Porta aberta. E esta porta é aberta suficientemente para todo que quiser vir, porque esta porta é Jesus, e é Ele quem convida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É Ele quem diz: se você está cansado, venha a mim e eu aliviarei você. E Ele diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é doutor ou analfabeto, não importa se você é branco, amarelo, pardo ou negro, não importa se você é deste país ou de outro país, não importa o seu background cultural ou racial, ou econômico, ou financeiro, ou religioso, se você entrar por esta porta, você faz parte da igreja do Deus vivo. Esta igreja não tem preconceitos, esta igreja está aberta para todos, indistintamente. Essa é a igreja que seremos, assim devemos ser como a igreja que somos. Mas ainda, em quinto lugar, confira comigo o versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se essa igreja ela é aberta a todos, ainda agora, em quinto lugar, essa igreja não é aberta a tudo. As pessoas são bem-vindas, o pecado não. As pessoas têm livre acesso, o pecado não. Nada contaminado vai entrar lá. Irmãos amados, o grande problema é que hoje, tantas vezes, por causa das nossas fraquezas e limitações, às vezes somos abertos a tudo, e não somos abertos a todos. Às vezes há preconceitos, e muita coisa que não devia entrar na igreja entra, e quem deveria entrar, às vezes nós fechamos a porta. Mas a igreja que seremos
é aberta a todos, mas a igreja que seremos não é aberta a tudo. Notem vocês que o critério será absolutamente rigoroso. Está escrito: nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nenhum hipócrita, nenhum incrédulo, nenhum falso religioso, nenhuma pessoa que aparenta ser sem ser, vai ter acesso a esta igreja. Porque o critério é rigorosíssimo. Nada contaminado vai entrar lá. É uma igreja absolutamente santa. Esta é a igreja que seremos. E esta igreja que seremos é a pedagoga da igreja que somos. Mas notem comigo, em sexto lugar, versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Chama a sua atenção para esse ponto, porque é uma descrição de uma cidade. Sempre as cidades, sejam as do passado, sejam as do presente, sejam aquelas projetadas para o futuro, vão ter bairros privilegiados, bairros que nós chamamos de nobres, bairros onde você vê a concentração de pessoas mais aquinhoadas financeiramente, bairros onde as casas serão mansões. Outras você vai ver que o valor é menor, as construções são mais singelas, e muitas vezes você vai ver taperas. Mas quis o autor sagrado, já que ele está fazendo a descrição da noiva, da igreja, como uma cidade, ele mostra que essa cidade é quadrangular. Não tem bairros especiais, não tem casas especiais, todos estão no mesmo nível e no mesmo patamar. Isso é importantíssimo para nós. Eu não sei quanto a você, louvado seja Deus, quem é daqui desde criança recebe uma instrução muito aprimorada na escola bíblica dominical desde a infância, mas eu fui criado numa região rural, onde os meus professores de infância não sabiam quase ler. Então, muita coisa foi ensinada da criatividade do coração das pessoas que ensinaram e do vazio da cabeça daqueles que ensinaram, porque não estavam fundamentados na Bíblia. Então, fui muito acostumado a ouvir que se você fizer por onde aqui, você vai ter uma grande mansão no céu. Mas se você não fizer por onde aqui, não mandar material lá para cima, você vai chegar lá e morar numa tapera. Isso era uma coisa que me incomodava profundamente. A pergunta é: onde tem isso na Bíblia? Qual é a base disso? Quando a Bíblia diz que quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa feita não por mãos, eterna nos céus, e a palavra lá é uma mansão eterna nos céus, ele não está falando de uma casa, ele está falando do seu corpo. Seu corpo. O que esse texto está querendo nos dizer é que lá no céu todos nós vamos estar num mesmo aspecto, sem um ser mais importante do que outro, melhor do que outro, todos nós iguais. Mas há outro fato nesta imagem aqui que vale a pena destacar, porque também nenhuma cidade do passado, nem do presente, e certamente nenhuma cidade projetada para o futuro, poderá ter essas características. Prestem atenção: comprimento, largura e altura iguais. Qual o comprimento dessa cidade? Se você botar essas medidas aqui, nas medidas nossas, eu estou falando de uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju, de comprimento. Agora pega uma cidade de São Paulo a Aracaju, de largura. Agora pega uma cidade de São Paulo a Aracaju, de altura. Você nunca viu isso, e não vai ver. Mas por que essa descrição tão exagerada? Para mostrar para nós e há espaço nessa cidade para todos aqueles que vierem a Cristo.
para todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Nas palavras de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu for, estejais vós também. Esta é a imagem que esse texto está nos descrevendo. Mas ainda, meus irmãos, prestem atenção em sétimo lugar, que esta igreja, olha o versículo 18 comigo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Agora olha o verso 21, parte B. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que significa isso? Que esta cidade, que é a noiva, que é a igreja, é uma cidade onde tudo é belo e mais transparente. Não tem nada lusco-fusco, não tem nada ensombreado, não tem nada debaixo de escuridão. Tudo é claro, tudo é visto, tudo é notado, tudo é bonito. E o autor sagrado não encontra outra imagem mais eloquente do que entender que aqui você tem uma cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido, a ponto da praça da cidade ser de ouro puro como vidro transparente. Esta é a linguagem da beleza, da pureza, da transparência, pois essa é a igreja que haveremos de ser. E a igreja que haveremos de ser está ensinando a igreja que somos. A igreja triunfante está sendo a pedagoga da igreja militante. Mas eu quero concluir. Oitavo e último lugar, confira comigo o verso 22. Está escrito o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meus irmãos, aqui você sai da sua casa e vem para esta casa. Aqui nós deixamos o nosso lar para nos reunir com outros irmãos num edifício, num prédio, numa casa, num templo que foi construído para esse propósito, adoração a Deus. Aqui nós fazemos uma distinção entre lugares sagrados e lugares seculares. Aqui você tem seu negócio, na sua empresa, no seu escritório, na sua fábrica, no seu campo, no seu limite geográfico de ação profissional. Mas na Nova Jerusalém, na cidade santa, não tem santuário, não tem símbolos religiosos, porque ali o próprio Deus é o santuário. Ali nós habitaremos nele, e ele habitará em nós. Ali não haverá lugares mais sagrados do que outros. Ali todo o ambiente é sagrado. Ali tudo é vazado pelo sagrado e pelo divino. Ali nós estaremos nele e ele estará em nós. Ele é o santuário. Isso é magnífico, porque significa que nós teremos um tal relacionamento de intimidade e conhecimento com Deus, que nós estamos nele e ele está em nós. Ele é o nosso deleite, ele é o nosso prazer, ele é a nossa alegria, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa herança, ele é a nossa riqueza. Tudo nós temos nele e nós viveremos nele para sempre, desfrutando desta bem-aventurança eterna. Mas eu queria terminar convidando você para ficar em pé, com a Bíblia aberta, esse mesmo texto, Apocalipse 21, e vamos ver o que é que tem de bênção para você e para mim, aguardando a você e a mim, quando nós encontrarmos o que está escrito aqui nos versos 1 a 4, e eu convido você para ler com voz eloquente, com voz clara, com voz bela, esta passagem, todos nós, Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva
adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Nós estamos a caminho. Nós devemos mirar nesta igreja que seremos, para sermos melhor a igreja que somos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que agora tu nos ajudes a entender esta palavra, as verdades gloriosas que estão aqui nas páginas da tua palavra, para que isso se transforme em vida, em santificação, em obediência, em consagração, em devoção da nossa vida a ti. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam em pé, queridos irmãos.